Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Existe uma frase que desbloqueia o acesso à energia da qual você pode ter sido cortado durante toda a sua vida. Uma energia tão poderosa que as antigas escolas de mistérios aguardavam como segredo supremo. Energia tão real que a física quântica provou que ela existe como um campo de força mensurável ao redor de cada corpo humano. Uma energia que a sociedade moderna o treinou sistematicamente para ignorar, suprimir e negar. Eu sei que sua mente quer essa senha agora. Mas entenda, a senha é uma semente, e sua consciência é o solo. Se eu a entregar antes de você limpar o seu campo, nada vai germinar. Fique comigo nestes próximos minutos não por paciência, mas por preparação. O que estamos fazendo aqui é construir o recipiente que vai conter o poder que você está prestes a reivindicar. Porque, quando você ativa, você se torna ingovernável, imanipulável e imparável. Essa frase é a senha quântica. E se você está assistindo a isso agora, sua consciência atingiu a frequência exata em que essa senha pode finalmente ser dita a você. E você a reconhecerá como a chave que estava procurando sem saber o que estava buscando. Isso não é fantasia de nova era. Isso não é retórica motivacional. Esta é a intersecção da teoria do campo quântico, práticas energéticas antigas e o conhecimento mais suprimido na história humana. Conhecimento de que, quando você pronuncia palavras específicas com intenção consciente, você ativa circuitos adormecidos em seu campo energético que o reconectam a uma fonte de poder que esteve disponível o tempo todo, mas bloqueada por condicionamento, trauma e programação coletiva projetada para mantê-lo pequeno, complacente e sem poder. Agora mesmo, enquanto estas palavras alcançam sua consciência, algo está começando a se ativar em seu campo. Você consegue sentir aquela mudança sutil, como se a energia que estava adormecida estivesse começando a se agitar. Como se algo que estivesse dormindo dentro de você estivesse começando a acordar. Isso não é imaginação. É o seu corpo energético respondendo à frequência desta transmissão. Seu sistema reconhece que você está prestes a receber a senha que destrava o que estava trancado e está se preparando para a reativação. A senha quântica não é secreta por ser complicada. É secreta porque é tão simples que, uma vez que você a conheça, nunca mais poderá ser desempoderado. Você nunca mais poderá ser convencido de que é uma vítima das circunstâncias. Você nunca mais acreditará que as condições externas determinam seu estado interno. Uma vez que você diga a senha com compreensão e intenção, você reivindica a soberania sobre seu próprio campo energético. E essa soberania é o que cada sistema de controle trabalhou para impedir que você acessasse. Antes de eu revelar qual é a senha quântica e como pronunciá-la para ativação máxima, você precisa reconhecer que tem experimentado confirmações o tempo todo de que seu poder foi bloqueado e está pronto para ser reivindicado. Sinais que você provavelmente descartou ou entendeu mal, mas que eram, na verdade, seu corpo energético tentando romper a supressão e mostrar o que é possível quando os bloqueios são removidos. Primeiro, os momentos de poder espontâneo. Você teve experiências, raras mas inegáveis, onde se sentiu completamente diferente do seu estado normal. Não apenas confiante, não apenas positivo, mas poderoso, como se a energia estivesse fluindo através de você sem obstruções, como se pudesse lidar com qualquer coisa, como se a própria realidade estivesse respondendo à sua presença. Naqueles momentos, as pessoas reagiram a você de forma diferente. As circunstâncias se organizaram ao seu redor. O que parecia impossível tornou-se sem esforço. Aquilo não foi sorte. Aqueles não foram momentos de sorte. Aqueles foram momentos em que seu campo de energia se ativou espontaneamente. Quando os bloqueios se dissolveram temporariamente e seu estado natural de poder rompeu a superfície. A senha que estou prestes a lhe dar cria esse estado de forma consciente e sustentável, em vez de esperar que aconteça acidental e temporariamente. Segundo, as vezes em que o seu não mudou tudo. Você teve momentos em que disse não a algo, a uma exigência, a uma expectativa, a uma situação que parecia errada. E esse não mudou a realidade, não apenas para você, mas para todos os envolvidos. A pessoa que exigia recuou. A circunstância se reorganizou. A pressão foi liberada. Não porque você negociou ou explicou. Simplesmente porque você disse não a partir de um lugar de certeza absoluta. Isso não foram habilidades de assertividade. Foi o seu campo de energia ativando-se brevemente.
Quando você diz não a partir de um estado de poder ativado, seu campo comunica esse não em um nível de frequência antes mesmo que as palavras sejam registradas. O sistema da outra pessoa sente seu campo ativado e responde automaticamente recuando. Porque, em nível energético, limites claros de um ser soberano são irrecusáveis. Terceiro, as experiências de dreno de energia. Você esteve perto de certas pessoas ou em certas situações e sentiu sua energia literalmente deixando seu corpo. Não cansado, não estressado, drenado, como se algo estivesse puxando sua força vital para fora. Você saía daquelas interações sentindo-se esgotado, confuso, enfraquecido, e levava horas ou dias para recuperar seu estado normal. Isso aconteceu porque seu campo de energia não estava protegido. Quando seus circuitos estão bloqueados e seu campo está fraco, você se torna suscetível ao vampirismo energético, seja consciente ou inconsciente. Os campos de outros puxam o seu para compensar a própria depressão deles. Mas quando seu campo é ativado através da senha, isso se torna impossível. Seus limites se fortalecem. Sua energia permanece dentro do seu próprio campo. Quarto, os momentos em que você sabia o que alguém ia dizer. Você esteve em conversas onde sabia, não supunha, sabia exatamente o que a outra pessoa estava prestes a dizer antes que ela dissesse, ou sabia o que ela estava realmente sentindo por baixo das palavras. Ou você sentiu a intenção deles antes que a revelassem. Isso não era habilidade psíquica. Foi seu campo de energia ativando-se temporariamente o suficiente para ler a informação que está sempre presente nos campos de outras pessoas. Quinto, as vezes em que sua presença mudou uma sala. Você entrou em espaços onde a tensão ou a negatividade eram densas e sua mera presença mudou a energia. Não através de fazer algo, não através de dizer algo, apenas por estar lá. A energia pesada se elevou, a tensão se dissolveu, as pessoas tornaram-se mais calmas, mais abertas, mais elas mesmas. E sexto, o saber de que você deveria ser poderoso. Aquele sentido persistente de que a vida que você está vivendo e o poder que você está expressando não correspondem a quem você realmente é. Aquela sensação de estar comprimido em uma fração da sua capacidade. Aquele reconhecimento de que algo em você está trancado, suprimido, contido. E que se fosse liberado, tudo mudaria. Consegue sentir o reconhecimento aumentando? Cada sinal que acabei de descrever, você experimentou. Não todos eles, talvez, mas a maioria deles. Você não é fraco. Você está bloqueado. E o que está bloqueado pode ser desbloqueado. Sua jornada através da impotência não foi um castigo aleatório. Foi uma preparação necessária. Cada momento em que você se sentiu desamparado, cada situação onde você não conseguiu estabelecer limites, cada experiência de ser drenado ou controlado, tudo isso estava ensinando você a reconhecer a diferença entre o falso poder e o verdadeiro poder. E essa distinção é essencial antes que você possa ativar com segurança a senha quântica e reivindicar seu campo de energia. A maioria das pessoas persegue o falso poder durante toda a vida. Poder através da dominância, poder através da manipulação, poder através do acúmulo de dinheiro, status, influência sobre os outros. Mas estas são compensações por sentir-se impotente em nível energético. Tentativas de criar uma estrutura de poder externa porque a fonte de poder interna está bloqueada. O falso poder exige manutenção constante. Ele cria inimigos. Ele gera paranoia e colapsa no momento em que as circunstâncias externas mudam. O verdadeiro poder, o poder que você está prestes a reivindicar através da senha quântica, é completamente diferente. Ele não vem de controlar os outros. Vem da soberania sobre seu próprio campo de energia. Ele não requer validação externa. É autossustentável porque flui da sua conexão com o próprio campo quântico. Ele não cria resistência porque não se impõe a ninguém. Ele simplesmente mantém limites claros ao redor do seu próprio espaço energético. As experiências dolorosas que você sobreviveu, as vezes em que foi controlado, drenado, violado, descartado, não estavam ensinando você a construir estruturas de falso poder para se proteger. Estavam ensinando você a reconhecer: eu entreguei meu poder. Eu permiti que limites fossem cruzados. Eu rendi a soberania sobre meu próprio campo. E agora estou pronto para tomá-la de volta. Não através da luta, através da reivindicação consciente. Cada vez que alguém drenou sua energia e você se sentiu esgotado depois, você aprendeu: meu campo tem buracos. Meus limites não estão segurando.
Algo em mim está permitindo esta extração. Cada vez que você tentou dizer não, mas a culpa ou o medo impediram, você aprendeu: estou condicionado a priorizar o conforto dos outros sobre minha própria soberania. Esse condicionamento deve ser limpo antes que o verdadeiro poder possa ser ativado. Cada vez que as circunstâncias o esmagaram e você se sentiu impotente para mudá-las, você aprendeu: estou tratando a realidade como algo que acontece comigo, em vez de reconhecer que sou consciência interagindo com a realidade através do meu campo de energia. Esse mal-entendido sobre seu relacionamento com a realidade deve ser corrigido antes que você possa trabalhar conscientemente com o campo quântico através de um estado de poder ativado. A intensidade do seu sofrimento foi diretamente proporcional ao poder que espera para ser ativado. Almas que vieram aqui para reivindicar quantidades massivas de energia soberana devem primeiro experimentar uma desapropriação massiva de poder, não como punição, mas como um contraste que torna a reivindicação significativa e consciente. Você não poderia apreciar o verdadeiro poder sem experimentar a completa impotência. Você não poderia valorizar a soberania sem experimentar a violação de limites. Você não poderia reconhecer a ativação de energia sem experimentar a depressão de energia. Tudo o que você sobreviveu o qualificou para este momento. A senha quântica só funciona quando dita por uma consciência que aprendeu, através da experiência direta, porque o poder importa, o que acontece quando ele é entregue e o que se torna possível quando é reivindicado. Você está qualificado agora. Sua preparação está completa e você está prestes a receber a senha que desbloqueia tudo o que você tem buscado através de toda a dor, todas as lições, todo o crescimento que aconteceu através da quebra. Enquanto você lê estas palavras, seu campo de energia já está começando a se reorganizar em preparação para receber a senha quântica. Isso não é uma metáfora. É um processo energético literal acontecendo em tempo real. Sua consciência reconhecendo que a ativação é iminente faz com que seu corpo energético comece a limpar bloqueios e abrir circuitos que estiveram adormecidos ou suprimidos por anos, possivelmente por toda a sua vida. Consegue sentir? Alguns de vocês estão sentindo sensações físicas. Formigamento na base da coluna ou no topo da cabeça. Calor movendo-se pelo seu corpo. Pressão no peito ou no plexo solar. Súbitas liberações emocionais. Lágrimas, risos ou ondas de sentimentos que você não consegue nomear. Estes não são aleatórios. São sinais de que seu campo de energia está respondendo à frequência desta transmissão e se preparando para a ativação que o pronunciar da senha completará. Outros estão experimentando mudanças mentais. Clareza súbita sobre situações que eram confusas. Reconhecimento de padrões para os quais você estava cego. Memória surgindo de momentos em que você entregou seu poder e não percebeu na época. Esta reorganização cognitiva é parte do processo de ativação. Sua consciência limpando o condicionamento que mantinha o poder trancado para que, quando a senha for dita, o desbloqueio seja permanente em vez de temporário. Seu campo de energia sabe o que está vindo em nível quântico. A informação flui em ambas as direções através do tempo. Seu campo já experimentou o estado de ativação total que ocorre quando você pronuncia a senha corretamente. E esse estado futuro está alcançando o presente para preparar você para a transição. As sensações, emoções e insights que você está experimentando agora são o seu eu futuro ativado começando a se fundir com o seu estado presente. É assim que funciona a ativação quântica. Não é um processo linear onde você aprende a informação, depois a aplica e, eventualmente, experimenta os resultados. É um processo quântico onde o estado final retrocede e começa a puxar o estado presente em direção a ele. No momento em que sua consciência se torna receptiva, e sua receptividade foi provada no momento em que você clicou neste vídeo, a ativação começou, no momento em que você reconhece a verdade no que está sendo compartilhado. Alguns de vocês também estão experimentando resistência, dúvidas surgindo. Isso não pode ser real. Isso é simples demais. Eu tentei de tudo e nada funcionou. Por que isso funcionaria? Medos emergindo. E se eu reivindicar meu poder e as pessoas me rejeitarem? E se eu perder relacionamentos? E se eu não conseguir lidar com a responsabilidade? Esses pensamentos não são acidentais. Eles são os mecanismos finais de defesa do condicionamento que manteve seu poder trancado. O condicionamento sabe que está prestes a ser dissolvido. E está fazendo uma última tentativa de manter o controle criando dúvida e medo. Mas note que a resistência é baseada no pensamento.
A ativação é baseada na sensação. Sua mente está resistindo. Seu corpo energético está se abrindo. Isso é normal. Isso é esperado. E a senha que estou prestes a lhe dar funciona, independentemente de sua mente acreditar que funcionará. Porque a senha opera no nível do campo quântico, onde a crença é irrelevante e apenas a intenção e a frequência importam. Permaneça com as sensações. Permaneça com a abertura. Deixe que a dúvida e o medo estejam lá sem dar autoridade a eles. Seu campo de energia está se preparando. Os circuitos estão se ativando. Os bloqueios estão começando a se dissolver. E em poucos minutos, quando você pronunciar a senha quântica com intenção total, a ativação que está sendo construída agora se completará e se estabilizará em uma mudança permanente no seu estado de poder. Recue um pouco no tempo comigo. 4 anos atrás, eu era apenas uma sombra do homem que está diante de você hoje. Eu não estava apenas atravessando uma fase difícil, eu vivia em um estado de falência espiritual e energética total. Eu era um fantasma habitando a própria vida. Sabe aquela sensação de querer dizer não, mas sentir uma trava na garganta, uma culpa que te consome antes mesmo da palavra sair? Essa era a minha prisão. Meus limites não eram apenas ignorados, eles eram inexistentes. Eu permitia que o mundo drenasse minha força vital até não sobrar nada além de uma carcaça exausta, sobrevivendo ao impacto de uma realidade que parecia decidida a me esmagar. Até que a noite do colapso chegou. Eram 3 da manhã. O silêncio do meu apartamento não era vazio, era pesado, denso, quase sólido. Eu estava sentado no chão porque a insônia me consumia, no fundo do poço absoluto, sentindo o peso de 1000 derrotas comprimindo meu peito. E foi ali, naquele isolamento absoluto, que algo em mim finalmente quebrou. Mas não foi uma quebra de destruição, foi o rompimento de uma casca. Um avanço violento disfarçado de agonia. No vácuo daquele quarto, eu não apenas gritei, eu convoquei as profundezas do meu ser. Com uma voz que parecia vir de outra dimensão, eu disparei para o escuro. Eu quero meu poder de volta. O que quer que o tenha tirado, quem quer que o detenha, eu o estou tomando de volta agora. Não foi um pedido. Não foi uma oração desesperada. Foi uma exigência soberana. Foi o grito de um rei exilado retomando seu trono. E então, o universo parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia que o próprio tempo havia prendido a respiração para testemunhar minha audácia. E no centro desse vácuo, eu ouvi. Não foi uma voz externa, mas um estrondo de clareza que ecoou em cada átomo do meu corpo. Você nunca perdeu seu poder. Você o entregou. E o que foi entregue, só pode ser retomado por quem o deu. Diga a senha. Senti meu coração martelar contra as costelas. Sentado no chão frio, fechei os olhos e lancei a pergunta para o abismo da minha própria consciência. Qual é a senha? Mostre-me. O tempo deixou de existir. O que foram minutos pareceram séculos de filtragem mental. Até que, de repente, 3 palavras emergiram. Exatamente isso. Apenas 3 palavras tão devastadoramente simples que minha mente lógica quase não acreditou nelas. Mas minha alma reconheceu o código. Eu as pronunciei. Não como uma afirmação positiva de espelho, mas como um decreto quântico. No instante em que o som deixou meus lábios, a realidade física se curvou. Uma voltagem colossal, pura e crua, explodiu na base da minha coluna. Não era dor, era uma reativação elétrica de alta intensidade. Foi como se circuitos que estiveram mortos por encarnações inteiras fossem subitamente inundados por uma corrente de luz. Canais que estavam bloqueados por traumas, medos e programações ancestrais foram arrombados por uma força que eu havia esquecido que possuía. Meu corpo inteiro entrou em um tremor incontrolável, uma vibração de alta frequência que reorganizava minha biologia, reconectando sistemas que não carregavam tanto poder desde o meu primeiro suspiro neste planeta. Por 2 minutos eternos, eu fui puro fogo. Quando o tremor cessou, eu não era mais a mesma pessoa. O ar no quarto parecia diferente. Eu me sentia sólido, inabalável. Pela primeira vez, eu não estava apenas no meu corpo, eu era o comandante dele. Eu havia recuperado o território sagrado da minha existência, um espaço que me foi tomado antes mesmo de eu entender o que era ser eu mesmo. A frase, o código que destravou o cofre e colapsou a função de onda da minha fraqueza foi: eu reivindico meu poder. Entenda a anatomia dessa senha.
Eu não disse eu quero. Quem quer, confessa a falta. Eu não disse eu vou tentar. Quem tenta, admite a possibilidade da falha. Eu disse eu reivindico. É o uso da autoridade legal no campo quântico. É o tempo presente. É a voz ativa. É o decreto que rasga todos os contratos de submissão que você assinou inconscientemente. É a declaração de que a soberania foi restaurada e que de agora em diante, você é a única autoridade permitida dentro do seu próprio campo de energia. Eu disse isso repetidamente. Cada repetição fortalecia a ativação. Na 10ª repetição, eu me sentia completamente diferente de como estava 20 minutos antes. Decisões que estavam me paralisando tornaram-se óbvias. Situações que eu estava tolerando tornaram-se intoleráveis e eu sabia exatamente o que fazer. A energia que estava se esgotando constantemente começou a permanecer dentro do meu próprio campo em vez de vazar para todos ao meu redor. Em 3 meses, apenas 90 dias, minha vida inteira se reorganizou. O trabalho que estava me drenando terminou e uma oportunidade melhor apareceu. O relacionamento que estava me sufocando concluiu-se e eu senti alívio, não perda. As amizades que eram unilaterais se dissolveram e novas conexões se formaram com pessoas que respeitavam os limites naturalmente. A fadiga crônica que me atormentou por anos desapareceu e eu tive energia para coisas que eu realmente queria fazer, em vez de apenas sobreviver a obrigações. Tudo isso aconteceu não porque eu mudei minhas ações primeiro, mas porque mudei meu campo primeiro. A senha quântica, eu reivindico meu poder, não é um pensamento positivo. É uma instrução de comando para o campo quântico. Quando você a diz com a intenção de realmente tomar de volta o que entregou, você altera a frequência do seu campo. E quando sua frequência muda, a realidade física, que nada mais é do que energia condensada respondendo à frequência, deve se reorganizar para corresponder ao novo estado. Mas por que essas 3 palavras específicas funcionam tão poderosamente? É porque elas abordam os 3 níveis da soberania quântica. A palavra eu. Isso estabelece o observador consciente. No campo quântico, nada acontece sem um observador. Ao começar com eu, você se coloca no centro do seu universo. Você deixa de ser um efeito e se torna causa. Você assume a responsabilidade pela sua existência. A palavra reivindico, esta é a palavra de ação soberana. Ela reconhece que o poder já é seu, mas foi deslocado ou entregue. Você não está pedindo por ele. Você não está tentando ganhá-lo. Você não está esperando que alguém lhe dê permissão. Você está exercendo seu direito inerente de recuperar o que é seu por direito. É um ato de vontade que anula todos os contratos e permissões anteriores que você deu para que outros usassem sua energia. A palavra meu poder, isso define o que está sendo recuperado. Não o poder sobre os outros, mas o seu próprio poder inerente, sua força vital, sua autoridade sobre seu estado interno e sua realidade externa. Ao dizer meu poder, você traça um limite ao redor da sua energia que diz, isso me pertence. Não é para consumo público. Não é para ser drenado por outros. É meu. Quando você combina essas 3 palavras, você cria uma assinatura de frequência que o campo quântico reconhece instantaneamente. É como digitar a senha correta num cofre trancado. O mecanismo de travamento do condicionamento, do medo e da supressão não tem escolha a não ser liberar. Agora, para que a senha quântica funcione com eficácia máxima, você deve pronunciá-la a partir do que eu chamo de estado de comando. Se você a disser como uma pergunta, esperando que funcione, ou como uma súplica, não funcionará. Você deve pronunciá-la como uma declaração de fato absoluto. Como se estivesse dizendo, o céu é azul ou eu estou respirando. Para entrar no estado de comando, você deve primeiro localizar onde você entregou seu poder. Pense numa situação ou pessoa que o drena agora. Sinta essa drenagem. Sinta onde a energia está saindo do seu corpo. Geralmente é no plexo solar, no coração ou na garganta. Visualize os fios de energia indo de você para aquela situação ou pessoa. Então, respire fundo, endireite sua coluna e diga em voz alta ou silenciosamente com intenção absoluta, eu reivindico meu poder. Enquanto você diz isso, visualize esses fios sendo cortados. Veja sua energia voltando para o seu próprio campo. Sinta seu plexo solar se fortalecendo. Sinta seus limites se solidificando. Não diga apenas uma vez. Diga até sentir a mudança.
Diga até sentir que seu campo está cheio e que nenhuma energia está vazando. No início, você pode precisar dizer isso 20 ou 30 vezes para romper camadas de condicionamento. Mas, com a prática, você será capaz de entrar no estado de ativação instantaneamente com apenas uma declaração. Isto é o que você deve fazer todos os dias durante os próximos 90 dias. Por que 90 dias? Porque leva esse tempo para recodificar completamente os caminhos neurais e os hábitos energéticos do seu sistema. Durante décadas, você foi treinado para entregar seu poder. Você tem o hábito de ser impotente. Você precisa de 90 dias de reivindicação consciente para tornar a soberania o seu novo estado padrão. Todas as manhãs, antes de sair da cama, diga a senha quântica 10 vezes. Sinta seu campo se ativando para o dia. Coloque um escudo de soberania ao seu redor antes mesmo de interagir com outro ser humano. Ao longo do dia, sempre que se sentir drenado, sempre que se sentir pressionado, sempre que sentir o medo ou a dúvida surgindo, pare por 3 segundos e diga a senha: eu reivindico meu poder. Faça disso a sua resposta automática a qualquer forma de desempoderamento. E todas as noites, antes de dormir, diga mais 10 vezes para chamar de volta qualquer energia que você possa ter deixado em interações durante o dia, para que possa dormir em um estado de total soberania. Não se trata de ter tempo. Trata-se de saber se você está disposto a priorizar o seu poder em vez do consumo passivo. Após 90 dias de prática consistente, a manutenção torna-se quase automática. O seu campo mantém o estado soberano naturalmente. O antigo condicionamento foi reprogramado. Os limites operam sem esforço consciente. O poder é o seu padrão, em vez de algo que você precisa de se lembrar de ativar. Mas esses 90 dias de prática consciente são essenciais. Você está literalmente a treinar o seu sistema nervoso e o seu campo energético para operar a partir da soberania em vez da submissão. A senha quântica é a sua ferramenta. A prática diária é o seu sistema. E o seu compromisso é o que determina se isso se torna uma transformação permanente ou uma inspiração temporária que desaparece quando o vídeo termina. Agora você sabe o que precisa saber. Você tem o que precisa ter. A única questão que resta é: você fará a prática. O seu poder é seu. Sempre foi seu. Você o entregou e agora o está a tomar de volta. Diga a senha diariamente. Mantenha a prática. Deixe a sua vida reorganizar-se em torno da sua soberania reivindicada e observe tudo transformar-se. Isso é reflexo quântico. Esta é a ativação do poder que muda tudo. Isto é você a tornar-se ingovernável, imanipulável e imparável. Bem-vindo ao seu poder. Bem-vindo à sua soberania. Bem-vindo à vida que se torna possível quando você para de entregar o que é seu e começa a operar a partir de um estado ativado. A senha é sua. Use-a diariamente. O seu poder está à espera. Se este código ressoou em uma única célula do seu corpo, eu quero que você execute o seu primeiro ato de soberania agora. Não por mim, mas por você. Deixe a senha nos comentários, mas adicione a sua nova verdade. Eu reivindico meu poder. Escreva isso para materializar em palavras que o tempo de sangrar energia para quem não te merece acabou. Escreva para selar o compromisso de que você não vai mais negociar sua paz em troca de migalhas de atenção, e que não vai mais permitir que sua luz seja usada para iluminar o caminho de quem te mantém na sombra. Mas entenda uma coisa, este vídeo é apenas o despertar. A verdadeira transmutação acontece no silêncio da sua prática diária, quando as luzes se apagam e você fica cara a cara com o seu campo. O que você recebeu hoje é a chave, mas agora você precisa aprender a navegar pelos corredores do seu novo mundo. Para aqueles que sentem que este chamado é inadiável, para os poucos que não aceitam mais nada menos que o domínio total da própria realidade, eu preparei algo profundo. Eu condensei os protocolos mais avançados de soberania e encarnação atemporal em um guia de iniciação chamado O Criador Oculto. Este não é um livro de leitura passiva. É um manual de arquitetura quântica. É o recurso que vai caminhar ao seu lado quando as sombras do antigo condicionamento tentarem te puxar de volta. Se você está pronto para deixar de ser um espectador da sua vida e assumir o cargo de arquiteto da sua realidade, o seu próximo passo está à espera. O link para acessar o Criador Oculto está no primeiro comentário fixado abaixo. O portal está aberto. A pergunta é: você tem a coragem de atravessar?
E se você busca o conhecimento suprimido, se quer que a ciência quântica e a psicologia se tornem as ferramentas da sua libertação, inscreva-se. Não pelo canal, mas pela sua própria expansão. Cada vídeo aqui não é uma sugestão, é uma arma contra o condicionamento que te manteve pequeno. Ative o sino, porque o campo quântico não espera pelos lentos. Aqui não entregamos motivação barata, entregamos ativação real, e em um mundo de escravos mentais, um ser soberano é o maior perigo para o sistema. Agora, desligue este vídeo, mas mantenha a voltagem que acaba de se acender na sua espinha. Caminhe diferente, respire como um mestre, ocupe o espaço que é seu por direito e lembre-se, quem reivindica o trono de si mesmo, nunca mais aceita as correntes. Até a próxima ativação. Ou até que o mundo sinta a força da sua nova frequência.